O Ano Mariano na Rede Vida é um sinal de esperança. Maria ensina, especialmente na Semana Santa, o caminho de Cristo. O Evangelho diz que Maria estava presente junto à cruz. Maria estava presente na ressurreição quando apareceu aos apóstolos. Maria das Dores, Maria de Glória, Maria Mãe e Rainha. O especial de hoje é aprender com Nossa Senhora o sentido do Tríduo Pascal. Jesus, o rosto da ternura de Deus. Em Jesus temos várias manifestações de amor e ternura. Jesus toca os doentes. Jesus abraça as crianças. Jesus convida os cansados e oprimidos a irem até Ele. Ampara os fragilizados. Há muitas manifestações de Deus traduzidas através do acolhimento, da misericórdia e do chamamento a uma nova missão. Jesus apresenta um coração cheio de ternura para abraçar e amar os homens. Através da fé, é possível entender e experimentar a ternura divina. Jesus está no meio do seu rebanho, conhece cada uma de suas ovelhas e cuida delas. Jesus tem um coração puro e humilde, cheio de amor para abraçar e amar a todos os homens. As horas que precederam a paixão e morte de Jesus foram marcadas pela última ceia. Padre Márcio Tadeu revela a presença da mãe na Santa Ceia. Maria sempre está presente, especialmente nesses momentos muito fortes de Jesus, né? Então diz a tradição que Maria era uma daquelas, certamente, que servia Jesus, visto que depois da entrega, na crucifixão, Maria estava presente também. Então é da tradição que Maria também estava na Santa Ceia. Maria de Nazaré participou de muitos momentos na vida de Jesus. A experiência de Nossa Senhora como mãe e discípula não terminou ao pé da cruz. Para os cristãos, Rainha e Senhora, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré teve um papel fundamental na história da salvação, como explica o padre José Ronaldo, vice-reitor do Santuário de São Judas Tadeu. É uma trajetória de um projeto de Deus para a nossa vida, para a vida da Virgem Maria e também para a vida do Filho. Então Maria, ela aceitou o convite de Deus e como vocação ela assumiu ser mãe do Filho de Deus. Claro que para Maria isso tudo não era muito evidente ainda. Eu vou ser mãe do Filho de Deus, ele vai ser o salvador da humanidade. Isso não era tão claro. No decorrer da vida de Jesus, na sua vida pública, na sua infância, Maria aos poucos foi compreendendo a humanidade de Jesus e também a divindade de Jesus. Muitas vezes o que era mais evidente era a humanidade, mas com o tempo, com os sinais, com a caminhada, com o cuidado do filho, Maria ia percebendo os traços e a resposta de Deus para a vida dela também. Porque tudo aquilo que se manifestava na vida de Jesus era uma resposta para a vida de Maria. No Calvário, ela experimentou o sofrimento de Cristo, sem abandoná-lo, e provou que, além de mãe do Salvador e dos discípulos, é ainda a nossa mãe. Jesus foi crucificado, morreu na cruz e depois ressurgiu. Maria continuou caminhando com quem? Com os discípulos. As primeiras comunidades, o cenáculo, a vinda do Espírito Santo. Então, realmente, ela foi mãe. Isso é muito bonito. Bonito em que sentido? Ela caminhou com ele do começo ao fim. Ela não abandonou o filho, mesmo no sofrimento, mesmo com os discípulos. E tem um grande diferencial. Aos pés da cruz, Jesus olha bem para o coração e para o olhar da mãe e também para o discípulo amado João e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se ainda ali não era claro que Maria, essa maternidade de Maria se estendia para toda a humanidade, ali está mais do que claro. A maternidade da Virgem Mãe é uma maternidade de toda a humanidade.
O padre José Ronaldo destaca ainda a importância de Maria ter atendido ao chamado divino. Ela assumiu para a sua vida um chamado, um pedido de Deus e acolheu com verdade, com disponibilidade, com delicadeza também e com firmeza. E viveu sua vocação, a primeira cristã. A ressurreição de Cristo nos garante que, assim como Jesus, Maria também está conosco. A ressurreição não é uma ideia ou uma historinha. A ressurreição é fato. E essa ressurreição faz parte da nossa vida. E pela intercessão da mãe, nós queremos experimentar esse contexto de ressurreição. Porque o Filho continua caminhando com quem? Conosco. E a mãe também, intercedendo por cada um de nós junto ao Filho. Como entender Maria no pé da cruz? Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar de Porto Alegre, tem uma mensagem inspiradora sobre a trajetória de Maria. Maria aos pés da cruz é um relato encontrado no Evangelho de João. Entre a crucificação e a morte de Jesus, Maria e João estão presentes. Isso também se traduz depois numa expressão que Jesus vai dizer, olhando para João, vai dizer: eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, diz: eis aí o teu filho. Nesse momento, a igreja sempre entendeu que aos pés da cruz, Jesus entregou Maria como a mãe de todo discípulo, de todo aquele que crê em Jesus. Ele entrega a sua mãe para que o cristianismo tenha a experiência da maternidade em Maria. Para Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar de Porto Alegre, a imagem da Mãe de Deus junto ao crucificado convida os fiéis à reflexão sobre esperança. Os psicólogos dizem que não há dor maior neste mundo do que a mãe que vê o filho morrer, ou uma mãe que perde um filho. No encontro do Evangelho de João entre Maria e Jesus na cruz, Jesus está na cruz e Maria está aos pés da cruz, toda mãe pode se encontrar ali. Isso não tira a dor, mas isso devolve a esperança. Para aquelas mulheres e mães que perdem seus filhos na guerra, no terror, na droga, num crime ou num acidente. A crucificação é uma das piores formas de execução. Mesmo assim, os fiéis podem encontrar alento na vivência de Cristo. A solidariedade de Maria, na hora da dor em que o filho está na cruz, na qual o filho está na cruz, é também, sem dúvida, um alento e uma esperança, uma consolação para toda mãe que vê seu filho sofrer. A morte na cruz é uma das mais cruéis que a história já conheceu. Os romanos aprenderam com os fenícios a crucificar. Uma das técnicas mais absurdas de assassinar alguém. Sempre matar alguém é sempre grave, mas era de refinada tortura a prática da crucificação. A relação mãe e filho foi santificada pela experiência de Cristo. Porque Jesus, sendo Deus, santificou essa experiência. A experiência da mãe que olhou seu filho na manjedoura e teve a alegria de vê-lo nascer e crescer. A experiência da mãe que viu seu filho na cruz e teve a dor de perceber a injustiça que mata a vida. Mas também é a mãe da Páscoa. É a mãe que não termina toda a sua experiência na cruz. Ela espera no silêncio do Sábado Santo a ressurreição que transforma a história, transforma a vida. A alegria da ressurreição vem de dentro, de um coração imerso de alegria, como o de Maria Madalena. Maria chorou pela perda do seu Senhor e não acreditava nos seus olhos vendo-o ressuscitado. A Bíblia não diz explicitamente que Maria acreditava na ressurreição, mas fatos bíblicos fazem com que teólogos pensem que ela acreditava, mesmo antes da ressurreição de Jesus. Maria era judia. Na época de Nossa Senhora, o judaísmo tinha dois grandes grupos religiosos, o dos saduceus e o dos fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Já os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus representavam a classe sacerdotal, os fariseus a classe chamada laical, de tal forma que, qual que era a maior? A maior era a farisaica.
Então, muitos pertenciam à corrente, é óbvio que era aquela comum do povo, que era a corrente farisaica que acreditava na ressurreição. Acreditar na vida eterna é algo que nós encontramos no Antigo Testamento, é algo que nós encontramos na literatura apocalíptica. A crença de uma vida após a morte também está presente no Novo Testamento. Para o padre Valdecir, como Maria estava sempre com Cristo, ela deve ter acompanhado alguns casos de ressurreição. Em relação à questão da ressurreição de Lázaro, ou ainda a ressurreição da filha da viúva de Naim, ou Maria, com aquela fé, a Virgem dolorosa, com aquela fé inabalável aos pés da cruz, ela poderia muito bem manifestar um desespero total de que a vida terminaria ali, mas ela não, ela permanece na mesma fé, na mesma confiança. A Virgem Maria é uma das testemunhas da ressurreição de Jesus. Após a morte e após a ressurreição de Cristo, Maria continua ainda com a igreja. Ela vai ao túmulo, segundo o Evangelho de João, juntamente com Maria Madalena, está Maria, mãe de Jesus. Nós podemos falar, então, que Maria acreditava na ressurreição e acreditava na vida eterna, porque ela, inclusive, é uma das testemunhas da ressurreição de Cristo. E ela continua com a igreja dando testemunho de que o seu filho ressuscitou, que ele está vivo. O teólogo Serginho Vale explica sobre o reencontro de Maria e Jesus na ressurreição. Não existe, de fato, nenhum aceno do Evangelho de que Jesus tenha aparecido a Nossa Senhora depois da sua ressurreição. Mas os santos padres, aqueles padres do início da Igreja, eles são unânimes em afirmar que Jesus, de fato, apareceu a Nossa Senhora depois da ressurreição. Santo Ambrósio, por exemplo, fala que Maria foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e também a primeira a crer na ressurreição de Jesus. Depois, andando um pouco mais para frente no tempo, nós temos o testemunho de São Bernardo, que diz que Maria foi a primeira a ver também o Senhor ressuscitado. Mas antes mesmo desses padres, um autor do século V, chamado Cedúlio, afirma que Jesus ressuscitado apareceu a Nossa Senhora. Portanto, nós podemos dizer que com esses testemunhos, desde a antiguidade, existe uma tradição de que houve uma aparição de Jesus Cristo ressuscitado a Nossa Senhora. Então, por que esses padres afirmam isso? Primeiro, pelo grande amor de Jesus para com sua mãe. Em segundo lugar, pelo carinho filial que Jesus tinha com a sua mãe, e também, em terceiro lugar, para consolar tantas dores que Maria sofrera durante a sua paixão, durante a morte de Jesus. E, em quarto lugar, como prêmio da sua fé e da sua constância em crer na ressurreição de Jesus. Já nos nossos tempos, João Paulo II, São João Paulo II, numa audiência de 21 de maio de 1997, ele diz o seguinte: os evangelhos não falam de todas as aparições de Jesus. E cita, por exemplo, o caso de Paulo, que fala da aparição para mais de 500 pessoas, isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, mas que não é considerado pelos evangelistas. Portanto, se considera que os evangelistas pensavam que fosse natural, algo muito óbvio, que não precisava escrever que Jesus ressuscitado aparecesse a Maria, aparecesse a sua mãe, aparecesse a Nossa Senhora. Uma questão de fundo sobre isso: será que Jesus excluiria Nossa Senhora depois da ressurreição? Parece óbvio que isso não poderia acontecer. Portanto, em conclusão à questão se Jesus apareceu ou não a Nossa Senhora, nós podemos considerar dois elementos importantes. Nossa Senhora estava presente no Calvário, na morte de Jesus. Nossa Senhora estava presente no cenáculo, em Pentecostes. Esses dois elementos indicam que Nossa Senhora tenha sido também uma testemunha privilegiada das aparições de Jesus ressuscitado. Isso é um motivo suficiente também dentro da nossa piedade popular católica, que saúda Nossa Senhora no tempo pascal com um convite ao contentamento, quando ela recita:
Regina Coeli Letare, Rainha dos céus, alegrai-vos, porque o Senhor ressuscitou. Uma feliz e abençoada Semana Santa a você e a toda a sua comunidade. Ano Mariano na Rede Vida. Maria ensina que o Espírito Santo socorre a nossa fraqueza. Com Maria, o cristão aprende que Deus coopera em tudo para o bem daquele que o ama. A maneira como Maria viveu intensamente a Semana Santa da Paixão e Ressurreição é um modelo para os cristãos de ontem, hoje e sempre. Maria foi chamada a atender a manifestação de Deus e se colocou aberta à sua vontade. Maria acolheu a maternidade e estabeleceu com Jesus uma relação além dos laços de sangue, se dispôs a acolher o mistério de Deus e seus desígnios de salvação que se manifestaram através de Jesus. Maria viveu sua fé intensamente, superando momentos de dificuldade e até de perplexidade. Maria é apresentada como exemplo de vida cristã, modelo justificado pela fé da humilde serva do Senhor. Todos são chamados a entender a vida de Maria e se inspirar em sua fidelidade, acolhimento e coragem. Assim, nos tornamos disponíveis a peregrinar na fé, seguindo os preceitos de Jesus. Maria possui um significado permanente de graça. Dom Leonardo Steiner explica o sentido de Maria como símbolo de fé na ressurreição. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, refletiu sobre Maria como símbolo de fé na ressurreição. Maria é o ícone da dor. Nossa Senhora das Dores, de Michelangelo, mostra o como nós podemos experimentar a dor. O artista é capaz de representar Jesus no colo, morto no colo de Maria, Maria aconchegando Jesus adulto a seu corpo, mas com uma suavidade de olhos, uma suavidade de gesto de mão direita estendida, como se dissesse, faça-se em mim a tua vontade. Então, é o ícone do sentido da dor e do acolhimento da dor e do sofrimento. E por isso também é ícone da vida. Ícone da vida porque ela acolhe, mas no olhar não perdido e nem recolhido, acolhe a vida nova que está por vir. E ela é aquela que participa intensamente da morte e ressurreição de Jesus. Ela é aquela que está depois com os apóstolos no momento de Pentecostes. Ela é aquela que concebeu o Filho de Deus, o gerou e agora o gera mais uma vez na morte para uma vida nova. Então ela realmente é o ícone da ressurreição. Os apóstolos são as testemunhas. Maria é a geradora, digamos assim, da ressurreição de Jesus. Ela é aquela que nos ensina a trilhar o caminho da dor, do sofrimento, não na desesperança, mas muito esperançados e esperançadas, na expectativa de uma vida nova. Ela sempre nos indica a vida nova, que é Jesus ressuscitado. O que aprendemos com Maria na Semana Santa? Dom Tomé Ferreira da Silva, bispo da Diocese de São José do Rio Preto e conselheiro da Rede Vida, considera que a Páscoa de 2017 é mais especial, diante de um mundo cuja transformação está na esperança e fé. Dom Tomé enfatiza que esta Semana Santa é ainda mais especial para o Brasil e para o mundo, pois é um sinal de esperança e de confiança diante dos tempos econômicos, políticos e éticos sombrios. Porque Nossa Senhora, mais do que qualquer outra pessoa, acompanhou todo o processo da paixão, da prisão,
depois da condenação, da crucifixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós, neste ano de 2017, vivemos momentos conturbados no Brasil. Momento político difícil, momento econômico ainda mais difícil, falta de credibilidade nas instituições, nas pessoas que ocupam funções públicas. E no contexto do mundo, nós temos aí fatos tristes. Dom Tomé avalia que os ataques químicos na Síria, a situação política tensa dos países latino-americanos, os deslizamentos de terra na Colômbia e a crise das migrações na Europa podem desanimar um olhar de esperança no futuro. Mas Nossa Senhora, na Semana Santa, nos resgata para o foco em Cristo Salvador. Então, são fatos que mostram que esta Semana Santa ela é marcada pelo sofrimento, é marcada pelo sangue de tantas pessoas que estão sendo derramados. Ora, neste contexto, Nossa Senhora nos dá esperança. Ela dirige o nosso coração, dirige o nosso olhar para a pessoa de Jesus Cristo, para que nós não nos desesperemos, mas, ao contrário, que nós tenhamos aquela confiança, aquela esperança de que nós podemos ser agentes de transformação. Dom Tomé ensina que esta transformação em Maria, nos guiando para Cristo, começa com uma atitude de mudança interna de cada um. Mudança por meio da confiança naquele que ressuscitou na Páscoa. E podemos fazer isso a partir de nós mesmos, nos tornando, como Nossa Senhora, participantes do mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E além da esperança, nós mencionamos a confiança, porque confiar é um ato tipicamente humano. E quando nós vivemos à luz da fé, esta confiança, ela deixa de ser humana para se tornar sobrenatural. E Nossa Senhora tinha uma confiança sobrenatural no seu Filho, que ele ressuscitaria. E nós também, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, queremos ter esta confiança de que a situação não vai permanecer como está, mas que teremos dias melhores, teremos tempos melhores, a partir da nossa transformação, da nossa mudança e desta força que nos vem do alto, essa força sobrenatural, que vai nos fazer caminhar sempre adiante, ainda que a passos curtos. A Igreja Católica vive intensamente o período pascal. Páscoa é comunhão, perdão e amor. O verdadeiro significado da Páscoa está no maior sacrifício do amor de Cristo, na sua chegada, na sua trajetória e na sua ressurreição. Devemos nos alegrar. Páscoa é renovação, é fazer renascer a fé em nós com fervor, é sinal de amor, paz, fraternidade e comunhão. Páscoa é alegria, de fé e de esperança de que Cristo habita em nós. Todos nós somos convidados a aderir com fé, com devoção a esses momentos que a Igreja nos propõe para refletir, para rezar, para a gente se aproximar mais de Deus, enfim, viver em comunhão com toda a Igreja este momento alto, momento mais importante da nossa Igreja, da nossa liturgia. Desejo que todos tenham feliz e santa Páscoa. Maria e a Páscoa. Nossa Senhora é exemplo de graça e força, especialmente no período de Páscoa. Padre Costante nos explica que Maria é a mãe da humanidade e sua presença na Páscoa se faz ainda mais importante. Quando Jesus, na cruz, antes de morrer, o que foi que Jesus fez? Aos pés da cruz estava Maria, Nossa Senhora e o apóstolo João. Jesus olhou para Maria e disse: mulher, eis ali o teu filho.
E depois olhou para o apóstolo João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Naquela hora da cruz, no sublime da cruz, antes de morrer, Jesus entrega para nós a sua mãe como para ser nossa mãe. Nossa Senhora do Rosário é exemplo de graça e de força e nos ensina a trabalhar a serviço do próximo. A devoção a Nossa Senhora do Rosário surgiu na Europa, mais precisamente na Irlanda, no século VIII, e se espalhou pelo mundo. Era a guerra dos otomães, não é? Aí o Papa pediu para que se rezasse o terço a Nossa Senhora do Rosário. E graças a esta oração do terço que os cristãos venceram, não conseguiram, os inimigos não conseguiram, né, vencer os cristãos. Em Barretos, a devoção surgiu por volta de 1870 com a construção de uma pequena capela. Hoje, a cidade é acolhida pelo santuário. E Nossa Senhora aqui no Rosário, aqui na nossa cidade, veio porque quando tinha o tempo do escravagismo, o tempo dos negros, né, Nossa Senhora foi colocada, Nossa Senhora, como aquela que tinha um carinho todo especial para com os últimos, os negros, aqueles desprezados, escravizados. Celebrações na Páscoa. Entenda por que rezamos o Regina Coeli e não o Ângelus no tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! É com essas palavras que começamos a rezar o Regina Coeli, a oração estabelida pelo Papa Bento XIV em 1742, substitui a oração do Ângelus, do domingo de Páscoa até o dia de Pentecostes. Para saber mais sobre esta intensa oração mariana, a Rede Vida conversou com o padre Anísio Tavares, na Casa dos Redentoristas, em Roma. Bom, para explicar um pouco essa modificação que a Igreja propõe nesse tempo de Páscoa, é preciso entender que em Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. Maria participa do mistério pascal de Jesus. Nesse sentido, a Igreja nos ensina a rezar a oração do Ângelus, mas de modo diferente. A oração é substituída, mas permanece na sua essência. A gente observar o Ângelus, ele nos faz perceber a anunciação, a vida, e depois na oração, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, por que, se uma oração já diz tudo, por que substituir? Exatamente por um ponto catequético. A Igreja, no Rainha dos Céus, nos ajuda a nos alegrar, ou nos ensina e nos convida a nos alegrar com Maria pela ressurreição do seu Filho. Então, esse é o motivo principal, um motivo catequético, digamos assim. E tem um particular muito interessante. Como eu disse, que em Maria tudo se refere a Cristo e dele depende, no Rainha dos Céus, Maria é rainha, como nós acabamos de dizer. Então, Maria, Rainha dos Céus, por quê? O seu Filho é ressuscitado, é glorioso. E ela é a primeira que representa toda a humanidade a estar ressuscitada junto dele. Então, esse é o motivo principal. Nos alegrar com Maria pela ressurreição de seu Filho Jesus. Padre Anísio fez questão de lembrar que o ano mariano e o tempo de Páscoa nos convidam a passar um dia com Maria, rezando o Regina Coeli de manhã ao meio-dia e também ao entardecer. Nesse ano mariano nós somos convidados a nos alegrar, como Maria nos ensina, nos alegrar porque o seu Filho é ressuscitado. E ela, como rainha de todos os anjos e santos, rainha nossa, uma rainha de amor, ela nos convida a entrar nessa dinâmica amorosa de Deus. Nesse reinado de Cristo que é o amor, que é a misericórdia, que é o perdão, muito diferente do reinado humano, né? Que é tão presente que nós vemos aí tantos problemas, mas o reinado de Deus é um reinado de amor. Reinado de Cristo é reinado do Senhor glorificado que nos dá toda a sua vida. E Maria nos convida a viver
essa dinâmica bela do amor, nos entregando totalmente e dizendo um sim generoso a Deus. Não se sabe exatamente quem é o autor desta linda oração mariana. Segundo alguns historiadores, a composição litúrgica do Regina Coeli, a Rainha do Céu, surgiu no século XII. E antes de se tornar popular, ela era muito repetida pelos frades menores franciscanos. Para quem já procura conversar com Nossa Senhora todos os dias, recitar a oração Rainha do Céu é consagrar o dia a Deus e à Virgem Maria. É um tempo muito especial, porque a nossa devoção à Virgem Santíssima se intensifica muito com essa oração. É um momento de muita entrega, né, para Nossa Senhora, e é um momento que, especialmente nós brasileiros, adoramos muito. Algumas pessoas costumam dizer que o ano novo para o cristão, para o católico, começa na Páscoa. Justamente isso, né? Uma ressurreição para uma vida nova, uma vida com Cristo e com a sua mãe, que o acompanhou na sua vida, em todos esses momentos, em todos os seus sofrimentos também, né? E a certeza de que o Cristo ressuscitado, né, nos traz essa vida nova, essa alegria de viver como cristãos. Feliz Páscoa! O Ano Mariano na Rede Vida fomenta a fé, fortalece a oração, a vivência, a esperança. O Espírito Santo dotou Maria de todas as graças divinas. Por isto, é tão humana para superar o sofrimento. É pelo dom do Espírito que Nossa Senhora transborda de alegria na Páscoa de Cristo. Durante a Semana Santa, aprendemos com Maria a fazer tudo o que o Senhor nos indicar. Ano Mariano na Rede Vida, o canal da família. Uma feliz Páscoa!